cantinho literário. No caso, hoje o cantinho vai ser de planner, bullet journal e planejamento pro ano que vem. Eu já tive planners e bullet journals em todo, assim, desde 2018. Eu tenho vários. Inclusive eu tô pensando em fazer, estão todos aqui nesse cubículozinho aqui da estante. Eu já pensei em fazer mostrando algumas páginas pra vocês, porque no começo eu era bem emocionada, eu tava conhecendo o bullet journal. Mas assim, vamos planejar então 2026 comigo. Eu escolhi esse ano um planner. Então, isso quer dizer o quê? A diferença, assim, acho que primordial de bullet journal e planner. No bullet journal a gente tem folhas, assim, em branco, ou quadriculadas, ou com linhas, mas o que importa é que são folhas vazias, assim, não tem nenhum conteúdo escrito nelas. Pode ter uma coisa ou outra, mas a maioria, o foco dele é ficar vazio, porque você, usuário de bullet journal, vai escrever e colocar aqui as metas que você tem, dias da semana, fazer a sua organização toda, desde da primeira página até a última, é você com a sua criatividade, entendeu? E organização. Então, o bullet journal tem esse foco de organização, planejamento semanal também, só que são folhas em branco para você organizar. E eu vou mostrar um pouquinho pra ele. Esse aqui é meu bullet journal de 2025, eu ganhei da Studio Uli. Eu vou deixar aqui o arroba pra vocês, porque ela tem um canal no YouTube também. Tá um exemplo de folha como é? É literalmente assim, ó. Tá vendo? Tem uns quadriculadinhos aqui, uns pontinhos. Ele é pontilhado, então dá pra ver uns pontinhos nesse estilo. E a página é um pouquinho mais amarelada do que esse branco aqui que eu fiz sozinha, né, no outro ano. Deixa eu comparar aqui pra vocês verem. E um exemplo de página, por exemplo, é isso aqui. Eu tava surtando com a faculdade porque eu tinha muita prova final, muito trabalho final e ficou literalmente tudo pra novembro, dezembro. Então eu criei isso aqui em novembro, porque eu tava organizando já para o próximo mês as tarefinhas, né, as provas de cada matéria que eu tinha na faculdade e marcando quando eu fosse fazendo. E aqui são tarefas para o próximo mês, que eu decidi terminar assim um mês cheio de coisas pra fazer, que na minha cabeça estavam assim, né, pensando em tarefas, pensando em compromissos, pensando em eventos e pensando também em provas da faculdade. Então, literalmente, você organiza como você quiser, tá? Eu gosto de colar algumas coisas, de decorar, mas assim, se você tiver uma caneta Bic, você usa e você faz seu bullet journal e não deixe ninguém falar que não é um bullet journal, porque é sim. Escreve o dia, assim, da semana, segunda-feira, dia 1, sei lá, e segue assim. É isso, esse aqui é o bullet journal que eu ganhei no ano passado da Duli. E agora temos o planner desse ano. Eu decidi fazer planner, eu já tinha feito planner uma vez só na minha vida. Essa vai ser a segunda. Sempre eu uso bullet journal. E é só porque eu quis mudar mesmo, gente. Não tem nenhum motivo muito específico, não. Até porque o meu planner também é do Studio Uli, tá? E ele, mesmo estilo assim, ó, tá vendo? Olha, é a mesma quantidade de páginas, só que esse aqui tá totalmente usado. Colei várias coisas também. E eu vou mostrar com mais detalhes ele aberto em breve, porque eu vou abrir ele no vídeo ainda, tá? Spoiler. E as páginas são bem parecidas, com a diferença só, dando um spoiler aqui só um pouco, que nos dias da semana vem assim. Então não vem como faça você mesmo, sabe? Folhas em branco. Vem com os dias da semana assim. Eu gosto do Studio Uli bastante, porque eles não vêm com o dia específico aqui. Não é uma coisa muito assim rígida, então você pode, se acabar tendo, né, um dia ou outro, você pode decorar. Eu talvez sinta um pouco de falta de decorar, porque eu gosto muito de ter uma página específica pra decorar, mas nada que eu colhe um post-it não resolva também, se eu quiser eventualmente planejar alguma coisa a mais no mês e eu queira. E tem algumas pouquíssimas, tá, páginas em branco no começo dele, planner. Mas é raro porque o foco dele não é esse. Então, finja que eu não abri esse caderno ainda, tá? Porque esse aqui sou eu do futuro. Eu estou quase editando o vídeo. E vamos lá fazer um setup desse planner lindinho aqui que eu amei muito.
Antes de começar de verdade a fazer meu planner de 2026 com vocês, eu decidi mostrar algumas páginas do meu Bullet Journal de 2025, em especial as capas dos meses e as páginas iniciais dele, porque assim, eu não sei, tem gente que tá aqui por conta de Bullet Journal, tem gente que tá por planner. Eu só esse ano eu decidi fazer planner, eu prefiro muito mais Bullet Journal. Mas é o que temos. Eu quis fazer essa escolha, né? Acho que meu segundo planner desde 2018. 2018, porque eu usei 2, 3 anos atrás um planner, mas todos os anos aí eu usei Bullet Journal. Então, o planner, como vocês podem ver, tem páginas já demarcadas. Tem algumas livres especificamente, porque a Gil, do Estúdio Ulio, faz assim. Ela deixa algumas páginas livres, mas geralmente os planners, se vocês forem comprar ou fazer, enfim, ele geralmente tem tudo já pré-estabelecido. Então, eu decidi seguir as páginas. É claro que você poderia cobrir tudo e fazer do jeito que você quisesse, mas eu decidi seguir as páginas. Só que eu não queria escrever nesse dia. Pelo menos coisas mais pessoais eu vou escrever sozinha, sem gravar. E eu decidi que meus dados eu ia fazer só uma página com coisas que me remetem, pelo menos, a minha imagem sobre mim mesma. Não sei se é realmente a realidade, né? Mas coloquei o meu nick ali em cima e coloquei várias fotinhos. Ainda não coloquei meu nick, né? Mas eu vou colocar no vídeo, tá? Mas quebrando aí a quarta parede, perdão. Mas eu decidi decorar assim. Eu não tinha nenhuma foto minha. É porque eu não planejei realmente fazer essas páginas. Eu queria redescobrir as páginas novamente. Inclusive, isso me lembra um conto da Clarice Lispector, literalmente Felicidade Clandestina, que é do livro de contos dela, que eram crônicas, Felicidade Clandestina, que ela faz isso, né, que ela ganha o livro e ela fica esquecendo onde ela está com o livro, esquecendo que ela tinha o livro, tudo pra reviver novamente o prazer de saber que tem o livro, né, então eu me senti meio assim, sabe, eu esqueci que páginas tinham nesse planner só pra poder lembrar de novo depois, e aí acabei nem imprimindo nada, só o que eu tinha aqui de arsenal, que eu acabei completando. Mas é isso, peguei várias fotos que eu tinha aqui, eu peguei washi tapes, peguei as canetas que eu mais gosto de usar. Geralmente para título eu uso as da Art Tools, mas também eu tenho umas de gel, que às vezes eu faço os títulos. Gosto de decorar bastante com marca-texto em volta dos nomes. Eu vou decorar inclusive em breve ali o título Metas com isso. Gosto de fazer muita colagem, esse aí era um papelzinho de um imã de geladeira que eu comprei na IASP, é uma feirinha que eu fui, né, e tinha um imã, comprei numa lojinha e ganhei isso aí como embalagem e estou usando no meu bujo, é isso. Inclusive esse gato também é o cartão de um artista do Arts Alley da CCXP, que eu fui convidada para ir, então assim, quando eu vou em qualquer evento, eu geralmente vou e moro, literalmente, no Arts Alley. Nesse caso, nesse CCXP eu fui com a Laju. Eu ainda tenho os vídeos aqui pra editar. Não irei colocar nesse vídeo, tem muita coisa pra editar anterior, né? Mas é isso. Então eu usei até o cartão de apresentação do artista como colagem. Então é isso. Sempre colecionem tudo que vocês puderem, guardanapo de locais. Eu faço isso, tá? Colecionem tudo que der, porque isso pode virar uma colagem, pelo menos é o meu mantra, e eu uso isso muito no meu bujo, que agora vai ser o planner, bujo planner. Acho que eu vou colocar esse vídeo até como bujo planner no título, porque literalmente eu considero os planners da Estúdio Uli bujos, bullet journals e também planners, porque tem páginas livres, sabe? É claro que os planners dela são muito mais planners do que bujos, e enfim, mas tem páginas em branco, então dá pra você fazer algumas coisas, algumas artes, alguma criatividade sua, né? Que eu acho que o bujo tem muito a ver com criatividade. Essas páginas aí que eu tô decorando, inclusive, são páginas em branco. Eu vou colocar o meu período menstrual naquela página ali de cima. E na que eu tô decorando agora, literalmente vai ser a carta do meu eu para o futuro. É uma carta que eu escrevo todo ano, inclusive. Fica a recomendação pra vocês, porque é muito bom ver as nossas impressões e metas e até o que a gente deixou de cumprir ou de atender. Enfim, é livre, é uma carta pra você mesmo. E nessa carta eu só abro no fim do ano ou no começo do ano que vem. Então eu só vou abrir essa carta novamente no próximo ano. Vou fazer ela no fim do vídeo, tá? Fique aí pra assistir. Mas
Mas é isso, recomendo muito porque dá pra você se redescobrir várias coisas do que você achava que ia ser o seu ano e o que realmente foi. Às vezes vem um choque. Pra mim nunca vem um choque, vem só realmente um resumo do ano. Eu sempre também planejo muitas coisas que são muito certas de acontecer, ou que eu quero e eu vou fazer de tudo pra conseguir, e aí eu consigo. Tem coisas que eu não consigo, né? Vamos ser realistas. Tem metas que eu coloco, inclusive, às vezes eu discuto muito as minhas metas no ano nessas cartinhas, porque às vezes eu coloco metas e talvez não faça muito sentido pro meu eu daqui 20 anos, se eu for ler, né? Daqui 20 anos, não sei. Mas aí eu explico direitinho exatamente por que eu quero isso, o que tá acontecendo pra eu buscar essa meta. E depois eu falo se eu consegui ou não, se eu consegui parcialmente, se eu consegui totalmente, né? Vai que. E fica nisso as metas. Eu também tinha uma outra página, na verdade tem outras páginas aqui vazias no Planner pra completar depois dessas. Eu não sei, sinceramente, o que fazer em todas as páginas. Eu geralmente faço um destaques e memórias do ano. Mas inclusive, eu fico livre para dicas, se vocês tiverem alguma dica do que vocês vão fazendo de vocês. Eu pensei em fazer, inclusive, um bingo de, não metas, mas bingo, assim, em geral. Tipo, ir um dia no cinema, ir 3 vezes ao cinema no mês. Alguma coisa nesse sentido, um bingo, assim, meio geral de vida. Ler 5 livros no mês, 10 livros no mês, não sei. Mas não sei o que fazer com as outras páginas. Eu pensei em fazer memórias mesmo e um bingo, que eu acho que vai dar certo. Mas nessa específica que eu tô fazendo literalmente agora. Inclusive, peço perdão por botar o meu cabeção no meio da tela em quase todo o vídeo, que ódio. Mas nessa página em específico, eu criei uma página que eu já fiz eu fiz uma vez, na verdade, eu acho que desde 2018, e eu gostei, só que eu não reproduzi nos outros bullet journals que eu tive e decidi colocar agora novamente, que é a última vez que eu. No caso, é uma página pra ser tipo um track de qual foi a última vez que você fez alguma coisa. Pode ser desde coisas simples, como cortar o cabelo, que eu também quero monitorar, uma coisa que eu vou colocar aí depois, eu não coloquei no vídeo, mas quero escrever isso, de cortar o cabelo. Mas pode ser coisas relacionadas à limpeza também. Por exemplo, qual foi a última vez que eu limpei os meus livros da estante? Isso aí enfim, né? Não quero nem falar aqui, entrar em detalhes sobre quando foi a última vez que eu limpei meus livros da estante. Mas eu quero deixar registrado quando que eu fiz. Se eu fiz, por exemplo, só em janeiro, no caso, eu deixei os dias ali em cima, os meses, na verdade. Não é uma coisa que eu vou fazer toda semana. Talvez nem todo mês, tá? Mas pelo menos a cada 6 meses ou uma vez por ano eu quero fazer e eu quero ter esse registro aqui. Então, essa página vai servir para isso. Limpeza de cortina, sei lá, limpeza de edredom, limpeza de celular, de fotos. Acho que dá para vocês se inspirarem bastante com tudo isso, sim. Relacionado à limpeza, eu acho mais fácil pensar. Mas também dá para você registrar quando foi a última vez que você cortou o cabelo, que você, sei lá, fez uma skincare, se você não é de fazer skincare, assim, tipo máscara facial, essas coisas. Eu realmente não acho que tenha limites para isso. Nesse momento que eu demorei pra colocar os 6 no bujo, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não sabia que ano que era próximo. Deu um branco na minha cabeça e eu fiquei, tá, eu tô gravando um vídeo. Eu não posso escrever Feliz 2025, sendo que a gente tá em 2025. Aí eu comecei a bugar, tipo, não, mas a gente tá em 2024, 2025 ou 2026? Eu comecei a totalmente bugar e é isso, né, gente? Eu acho que essa confusão minha foi porque eu escrevi a carta do futuro falando leia em 2027. Aí eu não sei, eu fiquei com na cabeça que a gente ia pra 2027. Eu acho que eu ia pular um ano, assim. Literalmente eu ia pular um ano. Mas deu certo, né? Eu não errei na primeira página, né? A gente geralmente erra por aqui. Não é incomum. Nesse vídeo em específico, pelo menos eu fazendo e eu editando agora, acho que eu não cometi nenhum erro. Até porque em Planner, né? Acho que é mais difícil errar em Planner, em Bujo que é mais fácil. E então é isso. Mas se eu errei alguma coisa, né? Paciência, só fazer uma colagem em cima depois. E agora, como ficou mais ou menos em geral a visão de todas as páginas. No caso, não é a versão final, porque eu vou mostrar ainda uma coisa depois de fazer a carta do futuro e eu vou fazer uma coisinha na página inicial. Mas por enquanto, ficou desse jeito todas essas páginas que eu fiz aqui com vocês. E aí sobrou mais páginas, não sei se vocês têm ideias aí, deem dicas aqui nos comentários, porque eu quero preencher ainda. Agora vamos para a parte final, que é literalmente a carta do futuro. Eu decidi ler a minha carta do futuro aqui com vocês, na verdade, essa é a de 2025. No caso, era pra eu ler 2026, tudo bem, mas eu vou ler agora, dia 28 de dezembro, acho que tá valendo. Eu escrevi essa carta, obviamente, em 2024, no finalzinho do ano, e são impressões que eu tive, o que eu queria para fazer em 2026,
Opa, 2025. Então, a ideia é justamente essa. Eu vou ler essa carta, eu vou ler todo o meu bujo, todas as marcações especiais que eu fiz, assim, de detalhes. E eu vou contar mais ou menos como que foi 2025, até pro meu eu do futuro lembrar mais fácil dessas coisas todas, conquistas, méritos, enfim. E também eu vou imaginar, desejar coisas pro meu eu do futuro, que seria o meu eu de 2027, pra que eu espero de metas, o que eu espero que aconteça, enfim. Acho que eu fui mais sentimental nessa do que geralmente eu sou. Não coloquei tantas metas do tipo, eu quero fazer isso, eu quero que você faça aquilo. Eu fui mais, tipo, generosa comigo mesma. Acho que eu posso explicar talvez melhor isso no vídeo que eu quero fazer de Vision Board, que tem a ver com metas também do ano. Então aí tá a carta e eu coloquei agora ela no meu planner, então já tá completíssima essa página. E assim, eu sinto que tem um vazio ali em cima da página, eu não sabia o que colocar na página inicial. E eu queria muito. Aí eu tive a ideia, quando eu tava já fazendo o bujo, de colocar um poema, mas eu não sabia qual poema que eu ia colocar. Então eu decidi colocar um do Baudelaire. Eu li melhor agora sobre ele. Ele tá naquele livro dele sobre. Em português fica Flores do Mal. E eu decidi colocar essa citação porque tem muito a ver com. Acho que eu gosto muito de mar. Eu tenho meus estereótipos, né, gente? Lua, mar, enfim. Mas eu gosto muito de mar e eu acho que ele me enche de vida. E eu espero. Não é que eu espero que eu vá muito pra praia esse ano, coisa assim. Eu só sinto que eu me sinto muito revigorada no mar. Então acho que é um lembrete pra mim mesma. Que se nesse ano tiver muito difícil, eu posso literalmente pegar um ônibus e fugir pra praia. E aí eu me revigoro totalmente. Então agora sim, vamos para a versão final, oficial, pelo menos até hoje, né? É claro que eu tenho outras páginas em branco. Fico esperando a indicação de vocês, inclusive, para essas páginas. E é isso. Muito obrigada por assistir.